Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Uma alegria, né? Estamos na casa do Senhor mais uma vez. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque, texto bastante conhecido de Abacuque, capítulo 3. E orando essa semana e lendo a palavra, eu acabei vendo uma postagem a respeito de uma paráfrase que fizeram a respeito desse texto de Abacuque. E eu fiquei pensando a respeito dele, e no texto que eu dizia, falava assim, que todos nós temos alguns ainda. Capítulo 17, versículo 17 do capítulo 3 em diante, nós vamos estar lendo, fala de alguns ainda. E hoje, se nós pararmos para pensar, quais são os ainda que às vezes nós dizemos, né? Ainda que essa pandemia perdure por mais algum tempo, ainda que nem todas as coisas são como nós gostaríamos que fossem, ainda que as nossas lutas aconteçam, ainda que alguns lugares fechem, ainda que nós tenhamos estados de emergência, ainda e tantos ainda que às vezes surgem na nossa vida. Aqui o profeta Abacuque diz assim no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da força e me faz andar altaneiramente. Amém? Ainda que todas as circunstâncias, amados, às vezes não sejam como nós gostaríamos. No versículo 18, ele diz assim: todavia, independente dele, apesar das circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que todas as coisas aconteçam de maneira que às vezes nós não desejamos que aconteça, nós temos motivo para nos alegrar no Senhor. Nós temos já a garantia da vida eterna. E isso é mais do que suficiente para nós nos alegrarmos no Senhor. Ainda que as circunstâncias não sejam como nós desejamos, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Guarda teu coração daquelas situações ou daquelas dúvidas ou daquelas angústias que muitas vezes nos fazem nos entristecer. Mas a palavra do Senhor nos garante que no Senhor nós podemos ser mais do que vencedores. Nossa alegria existe no Senhor. Ele é a razão da nossa alegria. O Senhor é a razão de todas as coisas. A palavra nos diz que é a nossa força, a nossa alegria, é o nosso sustento, tudo vem dele. E nós temos a maior de todas as certezas, que é a vida eterna, que ele já nos garante em Cristo Jesus. Então, todavia, nós temos motivo para nos alegrar. Independente da circunstância, independente daquilo que você tem vivido, independente das lutas que o mundo tem enfrentado, independente das dificuldades que cada um de nós tem enfrentado. Amado, se apegue ao Senhor. Ele é aquele que diz: não temas que eu sou contigo, não desanime, porque eu sou fiel e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Ele é refúgio, ele é socorro presente. Nele nós encontramos todas as nossas fontes. O Salmo 87 diz que todas as nossas fontes estão nele. Fonte de alegria, fonte de paz, fonte de restauração, fonte de perdão. Todas as coisas nós encontramos no Senhor. Então não deixe o teu coração te enganar. Não deixe o teu coração te deixar se entristecer ou desejar se entristecer. Mas busca a tua força no Senhor. Nossa força vem dele, um Deus que é verdadeiro, que é todo poderoso, que é presente, que é fiel e que deseja tratar conosco, deseja nos abençoar. Amém? Então, ainda que surgir na tua vida, lembra, todavia eu me alegro no Senhor. Independente da circunstância, eu me alegro no Senhor. Eu apresento tudo na presença, aos pés daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nosso Deus é poderoso para fazer, até mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Ele tem propósito. Então, aquieta teu coração, deposita o teu coração, todas as tuas ansiedades. A palavra mesmo nos diz isso: apresenta diante do Senhor todas as ansiedades, todas as lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que porventura há no teu coração, apresenta diante dele com confiança, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele cuida de vós. Então nele nós temos todas as respostas. Ele é a própria resposta. Amém? Vamos colocar em pé, adorar o Senhor com os nossos lábios neste momento, orando, agradecendo a Ele por estarmos na casa dele. Senhor, nós bendizemos ao teu nome, porque ainda, Senhor, que as circunstâncias muitas vezes não sejam favoráveis, ainda que nós vivamos, ó Pai, tempos difíceis, tempos de luta, tempos
de aflição, nós temos o Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós temos em quem nos alegrar, porque o Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós estamos reunidos nessa noite como igreja, pequeno grupo, Pai, mas um grupo, Senhor Deus, de pessoas convictas de que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor passeia no nosso meio, Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui. Quão grande, Pai querido, é o valor, Deus querido, da Tua presença, Senhor, é incomparável. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor pode fazer na vida, no coração de cada um de nós nessa noite. Revela-te a nós, Pai, traz renovo, Senhor, traz restauração, traz aquela força, Pai querido, que cada um de nós veio buscar. Traz, Senhor Deus, a convicção da Tua presença, traz, Deus querido, a convicção de que a Tua palavra é poderosa, de que a Tua palavra é verdadeira. Deus, nos dá a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que é pacífica, Pai, que é justa, Senhor Deus, que nos conduz, ó Pai querido, por um caminho vitorioso, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai querido, alcança, Senhor Deus, as nossas crianças, os nossos pequeninos. Senhor, abre o entendimento, ó Deus, que eles possam também receber a salvação em Cristo Jesus, que eles possam reconhecer quem Tu és, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso que os ama, Pai, que também os perdoa, Senhor. Nós entregamos ao Senhor um culto, Pai querido, nessa noite, de louvor, de adoração, ó Pai querido, de reconhecimento de que o Senhor é digno, de que o Senhor é santo, 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 ó Pai, o único digno de receber louvor, honra e glória, Senhor. Sabemos que todas as coisas vêm de Ti, ó Pai, por isso a Ti nós oferecemos o nosso culto, ó Pai, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, ó Pai, já Te pedimos perdão, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, a falha de cada um dos meus irmãos nessa noite, ó Pai, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, alvos mais que a neve, porque nós sabemos que isso, ó Pai querido, é a única coisa que nos separa do Senhor, o nosso pecado. Nós Te agradecemos porque um dia Cristo Jesus já nos restaurou, ó Pai, já nos fez, ó Pai querido, voltar à Tua presença, ó Pai querido, poder entrar no Santo dos Santos, ó Pai, pelo novo e vivo caminho, ó Deus. Nós oramos, Pai, com muita gratidão, ó Deus, no nome santo e soberano de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, querido. Graça e paz para todos. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós começamos na semana passada. E a gente vai estar finalizando, né, esse estudo. Então, João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ler, hein? Todo mundo já achou? Ok. João, capítulo 2, versículo 1 a 12. Vamos ler esse texto, então. Nós começamos a trabalhar esse tema, né, na semana passada, que fala a respeito da glória de Jesus manifestada no casamento. Aí já começamos a trabalhar alguns pontos acerca desse contexto, mostrando bem claro que o propósito, né, desse milagre não é o milagre em si, né, mas era para que as pessoas pudessem olhar aquele milagre como um sinal acerca de algo que é mais importante do que o milagre em si. E aí a gente começamos a ler a partir do versículo 11, né? Quando fala que com estes Deus, Jesus, princípio aos seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então veja que nós começamos tratando acerca do porquê que Jesus operou milagres, né? E aqui começa falando que esse é o primeiro milagre que o Senhor opera aqui nessa cidade de Canaã da Galiléia. Ali ele começa a operar isso, e a gente sabe que o sinal, obviamente, ele não está centrado especificamente no fato em si, mas ele queria mostrar algo que está além daquilo que está acontecendo, no caso aí, mostrar a pessoa, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente começou a trabalhar esse contexto, deixando bem claro que a ideia, o propósito continua sempre aquilo que nós sempre começamos a ministrar desde o início da carta, que é provar que Jesus, de fato, ele é Deus, né? Que ele é divino, que ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Messias, que já estava sendo ministrado já desde o Velho Testamento, que vai se manifestar no Novo. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e o propósito é exatamente esse, mostrar quem de fato Jesus é. Então os sinais apontavam para ele, mostravam de fato quem é o Senhor Jesus, e o propósito principal do milagre em si é exatamente isso, né?
Aí falamos na semana passada 5 verdades importantes, eu não vou repeti-los aqui um por um, né? Até porque já tem a gravação, as pessoas que não viram podem rever a última gravação da nossa mensagem. Então a gente falou 5 coisas importantes. Primeiro, que nós devemos convidar Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família, né? E às vezes nós olhamos para isso como uma coisa tão simples, né? Mas é justamente isso que todos nós necessitamos, a presença de Jesus. A presença dele faz toda a diferença. E aí citamos, né, o quão bom é você ter Jesus presente na sua vida. Óbvio que nos dias de hoje nós não estamos falando de presença literal, mas nós podemos colocar isso na questão dos preceitos, das leis, dos mandamentos, daquilo que ele nos ensina. E é exatamente isso que ele quer, que a gente aplique, que a gente viva isso que ele está nos ensinando por meio da sua palavra e que essa palavra seja uma realidade na nossa caminhada de vida, porque é isso que vai fazer a diferença no nosso lar, isso que vai fazer a diferença nas nossas relações, seja como cônjuge, seja como pais com relação aos seus filhos, né? Seja nos relacionamentos interpessoais. Então a presença dele faz a diferença, né? Então nós precisamos realmente colocar em prática essa verdade. A segunda coisa também é que nós precisamos entender que mesmo que Jesus se faz presente nas nossas vidas, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter, obviamente, dificuldade, problemas, adversidade, que a alegria de alguma forma ou outra vai estar se esvaindo. E a alegria aqui que a gente colocou era justamente a falta do vinho, né? E aí citamos textos que tratam, né, que realmente em todas as festividades, em todos os momentos festivos, em todos os momentos onde as pessoas realmente se ajuntavam para comemorar algo, o vinho ele se fazia presente, né? Na verdade ele era um elemento importante nesses momentos. Então o vinho ele sempre tinha essa representação do prazer, da alegria, né? Do momento em si, né? Que as festividades traziam. Então ele sempre se fazia presente. E, infelizmente aqui nesse contexto o vinho faltou. E faltar o vinho obviamente vai trazer problema. E aí até citamos a questão de casamentos que eram realizados nesse contexto, né, que o casamento ele tinha duração de média de 1 semana, né, e o noivo ele era responsável, não só por hospedar, mas também por alimentar, enfim, toda essa parte, né, de alimentação, de bebida, de hospedagem, era a responsabilidade do noivo. E aí até citamos essa diferença que no dia de hoje, né, a gente sabe que fazer um casamento demanda, né, dinheiro, né, e olha que a gente vai fazer por algumas horas, né? Imagina você preparar uma festividade por 1 semana. Então, quanta coisa não demandaria. E a gente vê que nesse contexto aqui faltou justamente aquilo que não poderia faltar. O vinho, né? E automaticamente ao faltar o vinho, isso traria problema, isso traria tristeza, isso causaria assim um caos, né, dentro daquela festividade, e que todo aquele propósito pelo qual está sendo realizada aquela festividade ia ficar para segundo plano, né, porque faltou algo importante, que é o vinho. E aí tratamos um pouco acerca do vinho, né, como a Bíblia trata essa questão. A gente vê que realmente o vinho ele sempre está relacionado à alegria, esse estado de alegria, mas isso não quer dizer que o vinho ele é permitido que você tome de uma forma excessiva, descontrolada, a ponto de você ficar bêbado, né? Isso é proibido pela palavra, né? Até em Coríntios mesmo fala que nós não devemos, né, nos mover com essa ação da bebedice, né? Que é esse beber de forma descontrolada, né? E existiam cargos, né, que a gente vê assim, dentro do contexto bíblico, por exemplo, sacerdotes mesmo, eles deveriam evitar tomar muito vinho ou bebida forte, justamente porque era um cargo, funções que exigia da pessoa que ela fosse sóbria. E a gente sabe que a bebida em excesso, se a pessoa perder o controle dessa ação, ela deixa de ser sóbria. Ela perde noção daquilo que ela está fazendo. E a Bíblia fala, né, que tudo que nós temos que fazer diante de Deus, ela precisa ser de forma racional, né? Ou seja, você precisa ter entendimento, né, acerca daquilo que você faz. Então, o estado de embriaguez em si tira essa racionalidade e acaba realmente causando problemas. E aí citamos texto também de Provérbios que mostra as consequências, né, de uma pessoa que realmente se envereda por beber bebida forte e beber de forma excessiva
o vinho, né? Mas ele tem essa simbologia, essa representação de alegria. A terceira verdade que falamos é que a gente vê aí a ação da própria Maria, que é a mãe de Jesus, né? Que ela diagnosticou o problema da falta de vinho com urgência, rapidamente. E aí citamos, né, que provavelmente essa festa, no caso os noivos, né, devia ter algum grau de parentesco com Maria, até porque a gente vê que no depois de todo o texto, Maria está ali, né, atenta ao que está acontecendo, e quando ela percebe o problema, ela rapidamente se levanta para poder solucionar esse problema. E aí citamos a importância de você resolver os problemas de forma rápida. Não deixar o problema perdurar, porque caso contrário isso pode causar um problema terrível. Aí citamos até o exemplo de Abraão e Ló, quando eles começaram a crescer, eles viviam no mesmo ambiente, né? Eles começaram realmente a terem o seu crescimento financeiro através dos seus rebanhos, e obviamente que isso demandava mais pessoas para trabalhar, e infelizmente esse crescimento começou a gerar intriga entre os pastores de Abraão e de Ló, a tal ponto então que Abraão tem essa percepção de que era necessário naquele momento se afastar do seu sobrinho Ló, até porque se ele não tomasse essa ação, essas brigas que estavam acontecendo ia acabar chegar entre eles, e isso obviamente acabaria trazendo problema entre Abraão e Ló, e esses problemas poderiam até levar a um rompimento de relacionamento. E a gente sabe que isso acontece, né? A gente pensa porque a familiar não vai ter problema, pelo contrário. Está cheio de problema com familiares, né? A gente vê intrigas entre cônjuges, intriga entre pai e filhos, intriga entre irmãos e irmãos. Então, essa questão de por que a família não vai ter problema, isso não existe, né? Mas o importante é tirar essa verdade que realmente Maria, ela realmente diagnosticou um problema e agiu rapidamente. Outro ponto que nós falamos é que quando você diagnosticar o problema, você precisa também levar a pessoa certa. E a gente vê, no caso da falta do vinho, é óbvio, né? Não tinha mais nada, não tinha mais absolutamente nada. E a gente vai ter uma dimensão de quantidade de pessoas que estão no local, porque fala que lá havia 6, no caso, vasos grandes, né? Que cabiam na média de 98 litros de água. E esses vasos, esses potes enormes, eles estavam vazios. E geralmente isso é utilizado o quê? Para as purificações. Isso quer dizer que todos aqueles convidados que estavam ali provavelmente usou dessa água, né, para se purificar, para limpar os utensílios que é utilizado nessas festividades. Então por aí você já tem uma dimensão de quantidade mais ou menos de pessoas que haviam naquele local, né? E a gente vê então o Senhor operando de fato assim de uma forma poderosa, né? Não era uma coisa tão simples de ser resolvida, até porque estava no decorrer da festa, né? Então você imagina você resolver um problema andando, né? A coisa não seria tão fácil assim. E a gente sabe que nessa questão de resolver essa questão do vinho, de fato só Jesus poderia resolver. É o que ela faz, ela vai até a pessoa de Jesus e pede para ele, e avisa ele, acabou o vinho, né? E aí até usa aquela expressão, né? O que eu tenho contigo, ó mulher? Né? Ainda não é chegada a minha hora. Aí alguns pensam que Jesus foi desrespeitoso, né, com a sua mãe. Pelo contrário, a expressão mulher é uma expressão honrosa, é como se estivesse falando senhora, algo assim no nosso contexto, né? Então a gente vê então que ela leva realmente o problema à pessoa certa, no caso que é Cristo, e logo em seguida a gente vê que realmente nós precisamos que aguardar o tempo certo de Jesus agir, né? E a gente vê claramente isso, né? O Senhor Jesus agindo no momento certo, e a gente precisa, com relação ao tempo, ter esse cuidado, porque nós sabemos que realmente quando nós passamos por um problema, uma das coisas que começa a se gerar no nosso coração é a ação de ansiedade. Nós queremos ver logo o problema ser resolvido de forma imediata, e nós não entendemos, né, que Deus trabalha com o tempo. Na verdade, nada sai fora do plano de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus, e Deus, ele age por meio desse propósito, né? Por isso que lá em Eclesiastes 3, ele deixa claro, né, que há tempo a todo propósito debaixo do céu.
Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Ou seja, nós precisamos aprender a esperar o tempo certo. E na própria existência nossa, na natureza, você vai ver que tudo demanda tempo, né? Uma criança, por exemplo, a netinha lá, né? Netinho da Eliette, teve que esperar, né? 9 meses para nascer, né? Não dá para você realmente achar que em 2, 3 meses vai nascer, não vai. Tem um tempo exato. Você pega o arroz aqui no Japão, tem tempo certo para realmente começar a ser gerado esse arroz. Enfim, todas as coisas que existem, a gente vai ver que tudo demanda quê? Tempo. E o mais importante é a gente aprender a lidar com o tempo e, acima de tudo, aprender a esperar o tempo de Deus. Que nós falamos que é Kairos do Senhor, né? O tempo dele. Né? Porque o tempo de Deus é assim, Deus não atrasa, Deus não adianta, mas Deus sempre chega na hora certa, né? Então o Senhor não falha, Ele não erra, Ele é certeiro nessa ação. E hoje nós vamos prosseguir então, a partir do versículo 4, né? A gente vai começar a estudar, eu vou ler todo o texto agora, depois a partir do 4 nós vamos prosseguir e ler mais 3 verdades importantes acerca desse texto, né? Então vamos lá, fala assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse à mulher: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. A eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor te possa ministrar a tua palavra, Pai, ao nosso coração. Por isso, fale conosco através, ó Pai, desse texto. Nos ajuda a entender, a compreender, Pai, estas verdades, e acima de tudo, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo e peço as tuas bênçãos para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A 6ª verdade que está aqui, que nós precisamos aprender, está aqui a partir do versículo de número 4 até 8. Fala assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Outra verdade aqui, além de todas essas que nós já estudamos, acerca da importância de nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família, além de entender de que mesmo que Jesus esteja presente, nós estamos sujeitos, né, a realmente a perder a alegria ou ter algum tipo de problema, além de nós precisarmos diagnosticar o problema com urgência, além de nós precisarmos levar o problema à pessoa certa e também aguardar o tempo certo do Senhor agir, aqui nós vamos ver a importância de obedecer prontamente às ordens de Jesus, que está aí no versículo 4 até o versículo 8.
É muito interessante aqui, irmãos, que no versículo 3, depois a gente vai ver o versículo 5, a gente vai ver duas ações bem distintas de Maria. Na primeira, no versículo 3, você vai ver que Maria vai abordar Jesus como sua mãe. E ela é automaticamente repreendida, porque ela chega para Jesus e fala: olha, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, olha aí no versículo 3, eles não têm mais vinho. Ou seja, Maria sabia quem Jesus era, quem seu filho era. E obviamente que Maria sabia o que Jesus poderia fazer. Então ela chega lá nessa posição de mãe, e ela acha que ela poderia ter algum tipo de autoridade, inclusive isso é o que o catolicismo coloca sobre a pessoa de Maria, né? Que um filho jamais vai deixar de obedecer, né? ou aceitar um pedido de um filho. Então você pode pedir porque com certeza ele vai atender. Mas o que nós percebemos aqui no versículo 3, Jesus queria deixar bem claro a posição de Maria, a sua posição. Né? A gente sabe que quem tem autoridade, quem é Deus, quem é Senhor, quem pode mover, quem pode agir, quem tem controle, soberania sobre todas as coisas, é Cristo, não é Maria. Mas ela se coloca numa posição de que ela acha que por ser mãe, ela poderia exercer essa autoridade sobre o filho. E ela é o quê? Repreendida. Ela fala: o que eu tenho contigo? Ô mulher, ainda não é chegada a minha hora. E aí a gente até explicou essa questão de não é chegada a minha hora. Geralmente quando se usa essa expressão não é chegada a minha hora, está relacionada à morte de Cristo. Mas nesse contexto aqui, está relacionada à manifestação gloriosa dele, né? Que ele ia realizar aqui para revelar quem de fato ele é, através do milagre. Por isso que é um sinal, para mostrar quem de fato Jesus é, apontar para ele. Então veja aqui que nesse caso, né, a gente vê bem claro que ela toma essa ação de autoridade sobre a pessoa de Cristo e é repreendida. Mas no versículo 5, ela toma a posição certa. Porque aí você vai ver, olha o que ela faz no 5. Ela reage como quem? Como um cristão, como uma crente. E aí a gente vê que através da fé dela, ela é honrada. Deus abençoa. Veja o 5 quando fala. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Está vendo? Faça tudo o que ele vos disser. Se ele mandar você fazer uma coisa, faça. O que é isso, irmãos? É fé. De alguma forma ou outra, Maria, mesmo sendo repreendida no versículo 3, ela tem algo no seu coração de que Jesus vai fazer alguma coisa. Porque se ela não tivesse isso, como é que ela sabe que é para os serventes obedecer a Jesus? Né? Que Jesus ia falar alguma coisa para os serventes. Ela não poderia ter isso. Isso é fé. Isso é fé. Ela tinha convicção, certeza, né, de que algo ia acontecer, que Jesus, de alguma maneira, ouviria o seu pedido. Então, isso é exercício de fé. E nós sabemos que a questão aqui não é simples. Faltou vinho. E é vinho para uma multidão de gente que está nesse casamento. Não é pouco vinho. Só para a gente ter ideia, né, irmãos? Esses 6 vasos que vão ser enchidos de água equivale a 600 litros de vinho. 600 litros. Aí eu pergunto, quanto que dá 600 litros de vinho? Dá para sustentar quantas pessoas? Numa festa. É muito vinho que tem. Né? E aí a gente percebe então, claramente, que ela exerce então ação o quê? De fé. Por isso que a gente vê esse ponto importante, que nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Se Jesus está mandando você fazer algo, faça, mesmo que isso seja uma loucura para mim e para você. Mesmo que isso saia fora do nosso entendimento. Mesmo que isso seja a coisa mais absurda que você imaginar. Faça. Se ele está mandando fazer, faça. Lembra quando Deus falou para Moisés? Moisés está lá diante do Mar Vermelho, né? É o mar que está ali, não é? Atrás está o exército de Faraó. Qual que é a ordem para Moisés? Marche. Como assim marchar? O mar está na minha frente, não tem como marchar. Não dá para avançar. É você decretar sua morte. Se avançar, você vai morrer. Dá para avançar? Mas aí que está o ponto. No que ele faz isso, o que acontece? O mar se abre em 2 partes, eles passam a seco. Literalmente a seco.
Então a gente vê assim que isso é ação de quê? De fé. Por isso que nós precisamos agir por meio da fé. A obediência a Deus mostra que nós estamos agindo por fé. E o agir por fé leva a que Deus nos honrar nesse sentido. E a gente vê Maria fazendo exatamente isso. Quando ela fala para os serventes, faça tudo o que ele disser, faça. Tudo que ele mandar fazer, faça. E eles fazem literalmente isso, irmãos. E é interessante que a gente vai ver nessa ação que Jesus manda encher a água, né? E você por acaso vê Jesus manipulando a água, por exemplo? Não vê. Você vê, por exemplo, Jesus dando alguma ordem para a água? Por exemplo, água transforma em vinho. Também não vê. Isso quer dizer o que aconteceu aqui foi uma ação que é sobrenatural. E a gente sabe que quem tem domínio sobre essas ações, com relação às coisas que existem na natureza, com relação aos elementos, é quem? É Deus, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sim tem poder. Mas o mais interessante aqui é que não tem palavra de ordem. Você não vê a ordem dele falar assim, água transforma em vinho. Não fala. Nada. Não manipula. Isso para ficar claro e evidente que o que foi operado ali foi o quê? Um milagre, literalmente. Um milagre. Porque eles fazem isso, né? E aí manda tirar um pouco disso e levar para quem? Para o mestre-sala, para o responsável da festa. Por aquele que conhece literalmente se aquilo lá que ele vai estar provando é vinho ou não. E olha que quando ele prova disso, ele realmente fica espantado, porque é vinho mesmo. Agora fica imaginando a cara dos serventes que levaram e sabiam que tinha tirado água. Você imaginou a surpresa para eles, né? Falei, não, mas a gente levou água, a gente não levou vinho. E a gente é prova, a gente tirou água. E a gente foi lá tirar essa água. E eles sabiam que era água. Mas aquilo se transformou em vinho. Aí você já vê então que para alguém fazer isso, a gente sabe que isso não se trabalha na esfera humana, né? Porque humanamente falando é impossível. Por exemplo, tem como alguém transformar água em vinho sem manipular os elementos? Talvez se manipulasse, né? Não sei, pega a água lá e jogasse, sei lá, um pouquinho de vinho, alguma coisa assim, alguma medida que pudesse misturar e se transformar pelo menos aparentar ser vinho, né? Poderia até a pessoa manipular. Mas como é que fazer isso sem manipulação de nada? Como fazer isso? Se só tinha água, não tinha nenhum outro elemento para ser misturado. Aí talvez alguns falem, não, é porque dentro desses vasos aí já tinha um pouquinho de vinho, mas ali deixa claro que aqueles vasos eram para purificação, só tinha água. E para purificação você não usa vinho, você usa água. Então a gente vai ter essa percepção clara que quem operou ali não foi um homem. Quem operou ali foi o que? O próprio Deus, que tem controle sobre todas essas áreas. O Deus que opera o sobrenatural. O Deus que faz milagres. O Deus que pode chegar para um cego de nascença e falar, que veja, e começa a ver. Falar para um paralítico que humanamente falando não tem mais como andar, fala assim, levanta e anda. É esse Deus que está operando, é para mostrar, Jesus está operando similar para mostrar quem Ele é. Que Ele é Deus. E Ele moveu dessa forma e usou aquelas pessoas que estão ali. A gente vê essa ação também, irmãos. Como nós já falamos da semana passada, a humildade de Jesus. Você tenta pensar assim, humanamente falando, não seria mais fácil Jesus, por exemplo, chegar, chamasse todas aquelas pessoas que estão ali? Todas. Eu vou assim, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Pode perguntar aí para minha mãe Maria. Pergunta aí para as pessoas que estão aí, que estão servindo vinho. Não tem mais vinho. Vem cá vocês agora. Vou encher de água aqui. Olha aí, veja. É a água que eu estou enchendo. E agora isso aqui vai se transformar em vinho. E todo mundo visse. O pessoal vai ficar maravilhado, não é? Mas ele não faz isso. Ele não toma essa posição. Ele poderia fazer, mas não fez. Aí você vê a ação da humildade do Senhor, né?
nesse sentido. Ele não está ali para se amostrar, ele não está ali para se aparecer, ele não está ali, né, para literalmente fazer com que as pessoas creiam quem de fato ele é, nesse sentido. Não, ele está operando, e a manifestação dele possível vai falar isso. Então ele não tomou nenhuma atitude nessa ação. Ele não chegou e falou isso, expôs esse problema, não fez nada disso. Né? Ele simplesmente age de maneira humilde, simples, sem querer aparecer, sem querer se mostrar. Né? Faz isso. Então a gente vê a sensação sobrenatural de Deus agindo dessa forma, mostrando claramente que quando nós de fato estamos prontos a obedecer ao Senhor, com certeza, né, nós vemos algo acontecer na esfera do sobrenatural. E aí onde a gente exerce a ação da fé. A gente crê no Senhor. Senhor, eu creio, porque a sua palavra fala. E eu creio nessa palavra. E eu guardo a minha esperança nela. Porque a minha esperança, como já falou, esperança não é uma mera possibilidade. Mas, biblicamente, esperança é o quê? Certeza concreta. Então eu creio. E eu espero e descanso nisso, né? É exatamente isso que acontece, irmãos. É exatamente isso que Maria faz. Ela, no coração dela, ela sabia que por mais que ela foi repreendida no versículo 3, mas no versículo 5, ela tem uma convicção no coração dela, isso é fé, de que Jesus ia fazer alguma coisa naquela situação. Né? E eu fico pensando o caos que seria se não houvesse mais vinho naquela festa. Imagina o caos que seria. E a gente vê também, olha a ação de sabedoria de Maria. Você imaginou se Maria ficasse falando para um, chamasse o mestre Sala, aí chamasse o noivo, acabou o vinho, mestre Sala, você que é responsável, também não tem mais vinho, acabou. Imagina se as pessoas, né, agissem de forma que não fosse sábio, ia lastrar um problema, notícia, e aí quando ia ver, todo mundo ia ficar assim naquele problema todo. Olha a vergonha para o noivo, né? Olha o escândalo que isso ia trazer, não é? Ia ser um problema terrível nesse ponto, mas a gente vê ela agindo com sabedoria também. Ela não fala nada, ela simplesmente vai lá, faça, vocês serventes, faça tudo o que ele vos disser, obedeça, cumpra. Então essa obediência está relacionada à fé, de você crer literalmente naquilo que Deus fala. Se ele está falando, então creia. É isso que Maria está querendo deixar claro. Exerça a fé, e é através da fé que Deus nos honra, né? No 9 e 10, a gente vai ver, aqui ó, 9 e 10, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, né? Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado, chamou o noivo, e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Então, outra verdade importante. Precisamos entender, né, que com Jesus, o melhor sempre vem depois. E isso é fato, irmãos. Com Jesus, o melhor sempre vem depois. Quão bom é a gente exercer essa ação de fé. E a gente vê o Senhor agindo, o Senhor trabalhando. Aí depois que Deus age, a gente lembra disso e fala assim, Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Deus é tremendo. Deus, ele opera. Deus, ele realmente transforma as situações. Ele muda as coisas. Ele tem poder para realizar tantas coisas nesse sentido sobre as nossas vidas, né? E o mais interessante aqui é exatamente isso, né? Você perceber que o mestre Sala provou, aí é para mostrar, mesmo testificar que o milagre realmente aconteceu, né? Porque os serventes já tinham ali no testemunho, era a água que eles trouxeram, mas o mestre está falando, é vinho isso aqui, e é vinho bom, não é vinho qualquer, é o melhor dos vinhos, e ele chama o noivo. Imagina aí o noivo, irmãos, sendo abençoado também, né? Porque querendo ou não, ele está sendo elogiado agora. Porque qual era o costume, como ele fala, o costume de festividades assim é o quê? Oferecer primeiro o vinho bom, depois ficava o vinho inferior, né? Até mesmo por questão econômica, eles ofereciam, porque nem todo mundo tinha,
né, o bom vinho para ficar oferecendo na festa inteira. Então eles davam o bom vinho e depois iam para o vinho inferior. Mas o processo aqui é o contrário. Ele começa com o inferior e termina com o vinho melhor. Né, com o vinho melhor. Então, até nisso Deus abençoa a vida do noivo. E olha que ele não sabe absolutamente nada do que tinha acontecido. Não sabe. Ele não sabe que aquele vinho acabou, porque ele está lá na festa. E Maria sabiamente não quis, de alguma forma, incomodar ele. Ele simplesmente chama os serventes e vai até a pessoa de Jesus para tentar resolver a questão. Ninguém sabe. E o mestre de sala está aí para provar que se quer uma testemunha, né? Porque a pessoa pode falar, não, mas isso aí é água. Não, o mestre de sala está ali para provar. Não, isso aqui é vinho. O que está aqui que eu estou bebendo é vinho do bom, não é vinho ruim. Né? Então a gente vê assim essa ação para testificar. E é interessante, né, que Jesus, quando manda tirar os serventes, lá no versículo 8, olha o que ele fala. Então lhes determinou o servente, tirai agora e levai o quê? O mestre de sala. Ou seja, leva lá para o responsável, né? Leva para aquele lá que está cuidando da festa. Ele que é o responsável por essa questão. Leva lá para ele. E ele vai realmente assim experimentar e testificar que realmente é vinho mesmo o que está ali. Não é água. Então veja essas ações do Senhor agindo, né? Veja que de fato Deus sempre tem o melhor. O melhor sempre vem depois. E quão bom é a gente o quê? Perseverar. Quão bom é você nunca desistir. Quão bom é você sempre exercer essa ação da fé. É certeza, é convicção, né? Das coisas que se esperam, de fatos que não se vê. Então você espera, você está convicto daquilo, né? Mesmo que você não esteja vendo. Então você continua perseverando, continua crendo, continua esperando que aquilo vai realmente acontecer, né? Então você não desiste, porque você crê naquele que pode de fato operar milagres, fazer o impossível. E isso aí, quem opera o impossível é só Deus. Então é para mostrar mesmo que é Deus, é o próprio Deus que agiu nesse milagre. Moveu sobre os elementos, não disse um A, não colocou nada, não tocou na água e a água se transformou em vinho. É um milagre. É só Deus mesmo para operar dessa forma, né? E por último, versículo 11 e 12, né, a gente vai ver claramente aí, ó, é o que nós falamos no início, né, de que realmente Jesus ele realiza um milagre para quê? Para que as pessoas vejam a manifestação da glória dele e para que as pessoas creiam nele, né? Então, 11 e 12 fala assim, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então veja, essa é a finalidade principal deste milagre. Jesus se manifestou para mostrar de fato quem ele é. Manifestou de forma gloriosa para que as pessoas creiam de fato que ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Messias, é o Salvador, é o Libertador, é ele, né? Então esse é o propósito dos milagres, mostrar, servir como sinal para mostrar aquilo que é mais importante. Então o ponto aqui, como já falamos, não está no fato do milagre em si. Não é o milagre em si. Não é para as pessoas se deterem no milagre. Até porque se as pessoas ficarem presas só no milagre, não vai adiantar nada. Se elas detêm no milagre, mas não creem em Jesus como Senhor e Salvador, o que vai resolver? Nada. Né? E a gente vê aqui que os próprios discípulos, irmãos, se tinha alguma coisa que estavam levando eles talvez a não ter toda a certeza no seu coração acerca disso, aqui fica claro, eles creram em Jesus. Né? Essa manifestação só levou eles a acreditarem mesmo que Jesus é mesmo o Messias. Porque ninguém até hoje conseguiu manipular elementos. Até porque as pessoas até tentam fazer isso, né? Transformar alguns elementos em ouro, né? Tentar fazer coisas assim dessa natureza. Mas não consegue. Não tem poder para fazer isso. Mas Jesus tem. Né? E ele tem esse poder para fazer, até porque ele é
o próprio Deus, né? E que a gente possa, assim, ter essa certeza, né? Essa convicção no nosso coração, que o propósito maior de milagres que o Senhor opera não é você se deter no milagre em si, mas é você olhar para aquele que fez o milagre e para que você creia nele, para que você confie nele, né? Para que você tenha sua fé na pessoa dele e assim por diante, né? Então, esse é o principal objetivo dos milagres que o Senhor realiza. É óbvio que a gente precisa entender, as pessoas pensam muito nisso, nessa questão de que às vezes elas se detêm muito no milagre, elas pensam que, se o japonês visse milagre, eles se converteriam. Irmão, se teve um povo que viu milagre, um atrás do outro, foi o povo de Deus. É só você já ir acompanhar lá desde o Egito, lá quando o povo está sendo liberto da escravidão do Egito. O que eles viram de milagre não foi brincadeira, não. A começar pelas pragas. Todas as pragas que ocorreram. Depois, né, Deus mandando pão enviado do céu. Depois, Deus fazendo água sair da rocha. Depois, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar seco pelo mar vermelho. E assim por diante, né? De noite vinha um fogo, né? Que acompanhando, uma chama de fogo que acompanhava eles no deserto. De manhã era uma nuvem que os acompanhava. E você vai vendo coisas sobrenaturais acontecendo. E a pergunta é, a maioria daquele povo não creu. Não creu, literalmente, no Senhor. Então os milagres em si mesmo, né? Pode ter certeza que as pessoas pensam, não, faça milagre que as pessoas vão se converter. Nem sempre vão se converter. Mas a ideia é justamente fazer com o que João está falando. Olha para o milagre, não no milagre em si, mas no sinal que esse milagre está mostrando e apontando. Ele está apontando para aquele que realmente você precisa crer e confiar. Ele está apontando realmente para aquele que é o próprio Deus, né? Esse é o mais importante. E se a gente crê nisso, é isso que faz a diferença. Quando você crê que de fato Jesus é Deus, é o Senhor, é o Salvador, é o próprio Messias, é isso que faz a diferença, é isso que Deus quer. Porque se as pessoas não crerem nisso, elas automaticamente estão rejeitando a salvação. E não tem como serem salvos. Por isso que Jesus, há uma passagem que ele fala que os discípulos eles ficaram alegres quando eles foram às aldeias e operaram milagres. E olha que não era qualquer milagre, né? Que Jesus falou, vai às aldeias, cura os enfermos, ressuscitar os mortos, expelir demônios. Você já imaginou isso? Ressuscitar mortos? Você já parou para pensar? Não é coisa simples. É uma coisa milagrosa mesmo. E Jesus deu autoridade no nome dele para eles fazerem isso. E eles voltaram alegres por causa disso. E o que Jesus fala para eles? Alegrai-vos, não é porque os espíritos se submetem, não é porque vocês fizeram isso, mas alegrai porque os seus nomes estão onde? Arrolados lá no céu, no livro da vida. Vocês devem se alegrar porque vocês são salvos, porque vocês foram remidos por Deus. E isso que nós precisamos mostrar às pessoas. Mostrar que quem opera esses milagres todos é aquele que pode salvar. É aquele que restaura, que liberta, que transforma. É nele que você precisa crer, né? E exercer a sua fé, porque é ele que pode tirar você dessa situação toda. É ele que pode, de fato, transformar. É ele que pode realmente conceder vida, né? Eterna para mim e para você. E que a gente possa guardar realmente essas verdades no nosso coração, aplicar elas na nossa vida e, acima de tudo, olhe sempre para os milagres como um sinal, né, de que o milagre está apontando para algo maior, mais importante, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, né, que é o próprio Senhor e o próprio Salvador das nossas vidas, né? Esse é o propósito dos milagres, é isso que Jesus realmente opera, e é isso que realmente Ele quer que as pessoas se voltem para Ele dessa forma. E a gente vê nessa ação de Jesus, né? Jesus não força ninguém a nada. Essa é a grande verdade, não força. Ele está operando, Ele não está mandando você tem que crer em mim. Ele não está falando para você
Você tem que crer nele. Você precisa apenas entender que realmente ele é aquele que pode realmente operar, agir na sua vida, mas você precisa crer. Você precisa olhar para essa verdade e crer assim como os discípulos creram. E tomaram essa posição de escolher de fato isso para as suas vidas, né? E que a gente possa também levar as pessoas a entender isso, né? Que esse Deus que nós servimos é isso aí mesmo. Ele faz essas coisas mesmo, mas não é para que a gente fique impressionado com aquilo que ele faz, porque ele é Deus, ele tem poder para fazer mesmo. Mas que a gente leve as pessoas a se voltarem para ele, não para os feitos em si, mas para aquele que opera esses feitos, né? E assim por diante. E que Deus nos ajude a caminhar dessa forma, a realmente pregar essas verdades, mostrar a importância, né, do que Jesus tem para as nossas vidas e que a gente possa realmente ensinar essas verdades ao coração de tantas pessoas que precisam ouvi-la. Que o Senhor nos ajude, assim como os discípulos creram, que tantos outros que ouviram essa verdade também creiam no Senhor Jesus Cristo e recebam Ele pela fé e vivam pela fé no Filho de Deus. Amém? Vamos orar, queridos.